Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma aula sobre hormônios. Então, essa aula, ela segue aquela questão de comunicação celular que a gente já falou há algum tempo. E quando a gente pensa em comunicação celular, se vocês se lembram, a gente tem a comunicação química e a comunicação elétrica. Quando a gente fala da questão dos hormônios, a gente está pensando em comunicação química, certo? Vocês podem acompanhar esse conteúdo no livro da Silverthorne, no capítulo 7, tá? Fisiologia Humana. Então, o estudo dos hormônios é chamado de endocrinologia. Esses hormônios são mensageiros químicos, né? Que são secretados no sangue por células especializadas. Essas células estão nas glândulas endócrinas e que vão exercer seus efeitos em concentrações muito baixas. Os hormônios, eles exercem o seu efeito em concentrações que chegam a picomolar. Então, são quantidades muito, muito pequenas. E quando a gente pensa em mensageiros químicos que são secretados no sangue, é importante lembrar que esse sangue vai circular pelo corpo inteiro, então esses hormônios têm um alcance muito grande. Diferente de quando a gente pensa lá na comunicação parácrina, por exemplo, né, onde a célula secreta algo que só vai afetar as células vizinhas. Então, quando a gente precisa de uma comunicação química de longa distância, quem vai fazer isso são os hormônios. E esses hormônios vão controlar uma série de coisas, desde o desenvolvimento, o crescimento, o metabolismo, até questões de regulação do meio interno, né, e a própria parte de reprodução. Eles vão fazer isso através do controle de reações enzimáticas, controlando o transporte de íons ou moléculas pela membrana, né, e também controlando a expressão gênica e síntese de proteínas. Alguns hormônios têm efeitos que dependem de uma cascata de reações que vão ocorrer dentro da célula-alvo. Tá? Então, normalmente, o efeito que o hormônio tem na célula é bastante complexo, envolve segundos mensageiros, né? Enfim. Então, e isso vai depender de cada tipo de hormônio. Para conseguir descobrir o papel de cada hormônio, né, no sistema ali do ser humano, é óbvio que foram necessários muitos estudos ao longo do tempo. E esses estudos foram realizados principalmente em animais, então se você pega o grupo aí dos vertebrados, principalmente dos mamíferos, existem uma série de hormônios que têm análogos ou, né, mesma estrutura, e que torna possível a gente conseguir estudar esses hormônios através de alguns modelos. De forma geral, a descoberta dos hormônios acabava vindo através da remoção da glândula, e com a remoção da glândula se observava qual o efeito que isso ia ter no animal, né? Hoje em dia a gente sabe que esses efeitos são características de deficiência hormonal. Depois, com a reposição da glândula, teoricamente esses efeitos desapareceriam, né? O animal voltaria ao normal graças a uma reposição hormonal. Por outro lado, se a glândula fosse implantada, né, em um outro animal, e esse animal teria glândula em excesso, ele teria sintomas de um excesso hormonal. Com o passar do tempo, se tornou possível fazer a purificação dos hormônios, até porque a gente vai ver que existem vários hormônios que são produzidos, né, em locais comuns, e isso dificultava bastante o isolamento desses hormônios, até porque, né, como eu falei para vocês agora há pouco, esses hormônios atuam em concentrações muito baixas. Então imagina como é trabalhoso você conseguir isolar esse hormônio e isolar uma quantidade grande bastante para você poder fazer um teste, por exemplo, e ver os efeitos, né, desse hormônio purificado em um ser vivo. Então demorou bastante para que fosse possível fazer essa purificação e testar efetivamente a atividade do hormônio isolado. De qualquer forma, quem faz então a produção desses hormônios, que a gente chama de secreção hormonal, são as células endócrinas, né, dessas glândulas específicas. Nessas imagens aqui vocês podem ver as principais glândulas aí do corpo e da região da cabeça e pescoço. Essas glândulas, elas são derivadas de tecido epitelial, tá? São tecidos independentes, vocês devem ter visto isso lá na histologia.
E existem uma série de glândulas aí relacionadas com uma série de hormônios. Então, se vocês pegarem a lista de hormônios que existem no ser humano, vocês vão ver que a lista é bastante grande. Se a gente olhar na figura da direita, começando lá pela cabeça, o número 1, que está marcado na figura, é a glândula pineal. A glândula pineal está relacionada com a produção de melatonina. Ali o número 2 pega hipotálamo e hipófise, e daí o hipotálamo e hipófise estão relacionados com muitos hormônios, desde uma série de hormônios tróficos, né, que vão controlar a produção de outros hormônios, por exemplo, dos hormônios da tireoide, enfim. Também estão relacionados com citocina, vasopressina, prolactina, enfim, uma série de hormônios acaba passando por esse eixo hipotálamo-hipófise. Número 3, vocês veem ali a glândula da tireoide, né, que está relacionada com os hormônios da tireoide, tiroxina principalmente. O número 4 é o timo, ele está aparecendo ali mais por alguns efeitos relacionados com o sistema imunológico. O número 5 são as glândulas adrenais, que estão relacionadas, por exemplo, com a produção de cortisol. 6 é o pâncreas, né, o mais popular, né, o conhecimento mais popular do pâncreas é a produção de insulina. 7 os ovários e 8 os testículos, relacionados, né, com hormônios sexuais. Quando a gente pega toda essa enorme quantidade de hormônios que existem no corpo humano, a gente consegue classificar eles em alguns grupos, tá? Eu vou falar para vocês dos hormônios derivados de aminoácidos, né? E dentro desses hormônios derivados de aminoácidos, a gente tem hormônios que são derivados da tirosina e a melatonina, que é derivada de triptofano. Hormônios peptídeos ou hormônios proteicos, né? Que são os que existem em uma quantidade maior. E os hormônios esteroides, que são hormônios que são derivados do colesterol. Começando pelos hormônios derivados de aminoácidos, então, como eu disse para vocês antes, a gente tem hormônios que são derivados do triptofano e hormônios que são derivados da tirosina. Então, a base, né, desses hormônios é um desses dois aminoácidos. Eles vão ser alterados, né, vão passar por uma série de alterações químicas aí, que depende de uma série de enzimas, até serem convertidos no hormônio ali final. No caso do triptofano, esse hormônio final vai ser a melatonina. Então, se vocês olharem nesse esquema que tem aqui no lado direito, vocês têm o passo a passo da conversão do L-triptofano até a melatonina, né? Quais grupos que são adicionados, quais grupos que são alterados. E como eu já mencionei para vocês agora há pouco, a melatonina ela é produzida lá na glândula pineal. A melatonina é bastante importante porque ela está relacionada com a manutenção do nosso ciclo circadiano. Então, o nosso processo de ritmo biológico mesmo, ele depende muito da melatonina para funcionar. Em uma situação normal, a melatonina começa a ser produzida aí, em quantidades maiores, né? A concentração dela vai aumentar no final da tarde para a noite, isso que vai fazer, uma das coisas que vai fazer a gente ficar com sonolência, e com o passar da noite ela vai diminuindo e vai aumentando a produção de cortisol até o momento em que nós acordamos, tá? A produção dessa melatonina, ela depende de uma série de não estímulos, de pistas ambientais, né, que estão relacionadas com a manutenção desse ritmo circadiano, inclusive a questão de luminosidade, tá? Vai acabar regulando a produção da melatonina. E entre os hormônios derivados da tirosina, a gente tem os hormônios da tireoide e as catecolaminas. Os hormônios da tireoide são a tiroxina, né, que é o principal aí que a gente faz os exames e tudo mais normalmente, e a triiodotironina. O T3 tem uma meia-vida bastante curta no organismo. Ele logo acaba sendo convertido para a tiroxina, e a tiroxina que tem um efeito maior aí nas células-alvo, tá? A tiroxina, ela tem uma característica bem interessante, que mesmo que ela seja derivada de um aminoácido, a estrutura dela, nessa molécula bastante pequena, ela acaba conseguindo atravessar as membranas celulares. Tá? A melatonina não, a melatonina já tem uma característica diferente.
E graças a essa característica de conseguir atravessar a membrana plasmática, ela consegue atuar em receptores intracelulares. Ou seja, os receptores, ela tem receptores que ficam dentro da célula. Ela passa pela membrana por difusão simples e consegue chegar nesses receptores ali dentro da célula. As catecolaminas, por outro lado, apresentam receptores que vão estar localizados na membrana da célula, então para o lado de fora da célula. Quando a gente fala em catecolaminas, tá, a gente está falando na adrenalina, noradrenalina e na dopamina. Vocês podem ver, ao invés de adrenalina e noradrenalina, epinefrina e norepinefrina, que também são nomes corretos aí para esses hormônios. Existem diferentes tipos de receptores, tá, para essas catecolaminas. Quando a gente pensa na adrenalina, vocês vão ver muitos receptores adrenérgicos. E ali embaixo vocês veem a via da alteração da tirosina para gerar esses diferentes hormônios. Então a gente tem ali a L-tirosina sendo convertida em L-dopa. Esse L-dopa ele vai aparecer em uma das questões aí que vocês vão ter que responder aí para frente. L-dopa é convertido em dopamina, que é convertido em noradrenalina, que por sua vez pode ser convertido em adrenalina. Aí dependendo, né, do que vai ser produzido, obviamente essas reações podem parar em um determinado ponto. Além dos hormônios que são derivados de aminoácidos, né, que são gerados a partir da alteração mesmo da molécula desses aminoácidos que a gente falou, nós temos hormônios que são formados, né, por um conjunto de aminoácidos, né, então polipeptídeos ou hormônios proteínas. Esses são os hormônios que existem em maior quantidade. Então, se vocês olharem lá as listas, vocês vão ver que tem uma quantidade muito grande de hormônios que são proteínas. Como esses hormônios são proteínas, então são moléculas consideravelmente grandes, né, e caracteristicamente apolares, são moléculas que não conseguem atravessar a membrana plasmática. Então, elas precisam ter os receptores ali do lado de fora da célula, né, na membrana plasmática. Como esses hormônios não conseguem atravessar membranas, eles podem ser guardados e acumulados dentro da célula, dentro de vesículas. Tá? Então a célula consegue sintetizar uma grande quantidade desses hormônios e guardar para o momento que ela precisa utilizar. Aí, mediante um sinal, ela pode fazer a liberação desses hormônios. Como a gente está falando de proteínas, então a síntese desses hormônios ela vai acontecer lá no ribossomo. O ribossomo vai sintetizar inicialmente um pré-pró-hormônio, que nada mais é do que a estrutura do hormônio com umas sequências de peptídeos adicionais, tá? Essa síntese ela vai acontecer lá no retículo endoplasmático rugoso. Então, se vocês lembram lá da biologia celular, eu tenho o início da síntese de proteína lá no ribossomo livre no citosol. Esse ribossomo, mediante um determinado sinal, ele vai para o retículo endoplasmático rugoso. Ele estaciona ali na membrana, né, do retículo e vai sintetizar essa proteína diretamente dentro do retículo endoplasmático rugoso. Essa proteína ela vai sendo alterada, tá, ao longo do retículo endoplasmático e do aparelho de Golgi. Essa alteração ela vai consistir na remoção da sequência sinal, que é aquela sequência que indica, né, que essa proteína deve ser sintetizada no retículo endoplasmático, e na clivagem do pró-hormônio. Então, vai retirar alguns peptídeos que podem ficar ali em sequência, né, em conjunto com a estrutura do hormônio em si. Tá? Então, inicialmente eu tenho a síntese do pré-pró-hormônio, que vai ser modificado em um pró-hormônio, que por fim, né, vai ser modificado gerando o hormônio final. Esse hormônio final ele vai ser secretado, então a célula vai usar um processo de exocitose, né, para jogar esse hormônio ali para fora da célula, e ele vai, né, cair em um capilar, vai ali para a corrente sanguínea. É possível, né, que a célula secrete não só o hormônio final, mas também alguns fragmentos ali peptídicos, né, que estavam presentes no pró-hormônio. Tá? Então, secretando todos os fragmentos gerados. Isso fica um pouco mais claro quando a gente olha para essa figura.
Tá? Então, a gente tem ali em cinza o retículo endoplasmático, ele não está dividido em retículo endoplasmático liso e rugoso, mas vocês podem imaginar que ali a parte da esquerda seria o retículo endoplasmático rugoso, porque tem um ribossomo azul clarinho. A parte da direita seria o retículo endoplasmático liso. Em rosa, a gente tem o aparelho de Golgi, e ali, bem à direita, meio rosa escuro, meio avermelhado, a gente tem o vaso sanguíneo, né? Onde passa a corrente sanguínea. Então, eu tenho ali o ribossomo com RNA mensageiro fazendo a proteína. Essa proteína inicial é o que a gente chama de pré-pró-hormônio, porque ele tem aquela parte verde, que é a sequência sinal, né? Que indicou que esse ribossomo devia sintetizar essa proteína dentro do retículo endoplasmático. A gente tem aquelas partes roxas, que são fragmentos, né, de peptídeo que estão nesse pré-pró-hormônio, mas não são parte da estrutura do hormônio per se. E em azul turquesa a gente tem o hormônio. Então, ainda no retículo endoplasmático tem a remoção da sequência sinal, aí esse pró-hormônio vai lá para o aparelho de Golgi. No aparelho de Golgi, ele pode passar por mais modificações pós-traducionais, e lá no finzinho vai ocorrer, né, com a ajuda de uma série de enzimas que vão estar ali na vesícula, vai ocorrer a clivagem desse pró-hormônio, gerando o hormônio e os fragmentos peptídeos, tá, que vão ser liberados, e daí o hormônio pode ir para a corrente sanguínea e chegar à sua célula-alvo. Como esses hormônios são polares, eles são solúveis em água, né? E como eu já disse para vocês, eles dependem de receptores na membrana. Lembrando que quando eu tenho um receptor na membrana, eu tenho todo um mecanismo de transdução de sinal, né? Para que esse hormônio gere um efeito ali dentro da célula, envolvendo muitas vezes, né, uma cascata de reações, segundo os mensageiros, e por aí vai. Esses hormônios têm meia-vida de alguns minutos, então eles logo são degradados, e eles têm uma resposta bastante rápida, tá? Que vai ocorrer através da modificação de proteínas-alvo. Dependendo da estrutura do receptor, essas proteínas, algumas dessas proteínas-alvo podem já estar ligadas ali no receptor, né? Por exemplo, em receptores acoplados à proteína G. Eles podem gerar abertura e fechamento de canais, modular uma série de enzimas que podem ser transportadoras ou enzimas que alteram o metabolismo, e os sistemas de segundo mensageiro podem inclusive gerar ativação e inativação de genes. Quando a gente tem ativação de genes nesse processo todo da resposta ao hormônio, é normalmente uma resposta mais lenta, porque vai envolver uma série de processos ali, né? Desde eu liberar, né, de eu ativar esse gene, até eu fazer todo o processo da transcrição, fazer o processo de tradução, por aí vai. Então, é uma resposta um pouco mais demorada. As respostas mais rápidas dependem da modulação de enzimas, né, e abertura e fechamento de canais. O que nos deixa, por fim, com os hormônios esteroides. E esses hormônios, que são derivados do colesterol, eles vão ter estruturas lipofílicas, então eles serão capazes de atravessar as membranas celulares. Dependendo do tipo de hormônio, a gente tem uma série aí de hormônios esteroides, né? Eles podem ser produzidos no córtex da suprarrenal, como por exemplo o cortisol, né? Ou mesmo nas gônadas e alguns na placenta. Então, se vocês olharem nessa figura aqui, a gente tem desde o cortisol, né? Até estradiol, testosterona, progesterona, enfim. Então, todos esses hormônios se encaixam nesse grupo. Como esses hormônios eles são capazes de atravessar as membranas celulares, a célula não consegue manter eles dentro de vesículas no estágio final de produção deles, digamos assim. É possível fazer um pró-hormônio, tá? E manter esse pró-hormônio guardado em vesículas e daí metabolizar, né, ele gerando o hormônio final mediante um sinal. Mas o hormônio final ele não pode ser mantido em vesículas porque ele simplesmente ia atravessar a membrana da vesícula, tá? Então eu tenho uma série de precursores que são mantidos no citoplasma e podem ser convertidos no hormônio ativo
né, o que vai fazer com que aumente a concentração deles dentro da célula, e daí por difusão simples eles podem sair da célula. Então lembrando, né, dos transportes celulares, transportes através da membrana, as coisas se movimentam sem gastar energia de onde tem mais para onde tem menos. Então quando eu aumento a concentração desse hormônio lá no citoplasma, naturalmente ele vai sair da célula por difusão simples atravessando a membrana. Para que esses hormônios consigam viajar adequadamente pela corrente sanguínea, uma vez que eles não são solúveis, eles normalmente são ligados a proteínas carreadoras que vão liberá-los quando chegar lá na célula-alvo. Essas proteínas carreadoras, elas também protegem contra uma degradação enzimática, então evitando que esses hormônios sejam degradados muito rápido, o que faz com que eles tenham uma meia-vida um pouco maior. Um exemplo é o cortisol, que tem a meia-vida de 60 a 90 minutos. Uma vez que esses hormônios conseguem atravessar as membranas, eles conseguem chegar em receptores que estão no citoplasma e no núcleo. E muitas vezes esses receptores, né, então, principalmente quando a gente está falando desses receptores no núcleo, eles estão associados à ativação ou repressão, né, de genes. E, como eu já falei para vocês, esses efeitos de ativação e repressão, eles acabam sendo um tanto quanto mais lentos, demorando até 90 minutos para que venha a ter um efeito. Alguns desses esteroides também têm receptores na membrana que são associados a um efeito mais imediato, né? Porque, mais uma vez, esses receptores de membrana estão associados a efeitos de enzimas ali na célula que acabam aparecendo, né, um pouco mais rápido do que essas mudanças que envolvem a ativação e repressão de genes, tá? Que são processos mais demorados. Se a gente para comparar, então, esses três tipos de hormônios, os peptídeos, os esteroides e os derivados de aminoácidos, as características que mais chamam a atenção, né, em relação a diferenças entre eles, são, em primeiro lugar, a questão da síntese e armazenamento. Então, os hormônios que atravessam, né, as membranas, eles não podem ser mantidos em vesículas, eles podem ter um precursor que é armazenado, né, mas não a forma final do hormônio. Então, é possível que eles sejam sintetizados, né, de acordo com a demanda, se não tem como eu guardar o hormônio final. Então, esses hormônios acabam sendo sintetizados, né, a partir de precursores de acordo com a demanda. Eu mantenho os precursores no citoplasma e quando vem o sinal, eu converto esses precursores no hormônio final. Enquanto isso, os hormônios que não atravessam as membranas, eles podem ser armazenados em vesículas que vão posteriormente secretar o seu conteúdo. Esses hormônios que não conseguem atravessar as membranas são liberados, então, por um processo de secreção, um tipo de exocitose, e os hormônios que conseguem atravessar as membranas são liberados através da difusão simples mediante o aumento das suas concentrações ali no citosol. Hormônios que são solúveis em água, eles são transportados dissolvidos no plasma. Os que não são solúveis, eles precisam ser ligados a proteínas carreadoras. A meia-vida entre esses hormônios também é um tanto quanto diferente. Então, os hormônios que atuam ali em receptores de membrana têm uma meia-vida mais curta. E os receptores também, né, vão estar em lugares diferentes de acordo com a capacidade, né, desses hormônios atravessarem ou não as membranas. Então, os hormônios peptídeos, eles têm receptores sempre na membrana celular, e os hormônios que conseguem atravessar as membranas, eles têm receptores no citoplasma, no núcleo e às vezes na membrana celular também, sendo que esses receptores de membrana, eles estão associados a respostas mais rápidas, certo? Em relação a alguns exemplos, né? Então, os hormônios peptídeos, a gente tem lá, tem insulina, tem hormônios da paratiroide, a gente tem glucagon, enfim, uma série de hormônios. Os esteroides, a gente pode incluir estrogênio, pode incluir cortisol, testosterona,
E daí os derivados de aminoácido, a gente tem tiroxina, tem adrenalina, noradrenalina, dopamina, certo? Lembrando que esses hormônios derivados de aminoácidos, tá? Eu tenho alguns hormônios que não conseguem atravessar a membrana, como as catecolaminas, né? Então adrenalina, noradrenalina, dopamina. E eu tenho a tiroxina, por exemplo, que consegue atravessar as membranas, então vai fazer vai ter sua ação, né, em receptores no núcleo, conseguindo entrar ali na célula através de difusão simples. Para uma série de hormônios, existe um sistema bastante intrincado para garantir que esses hormônios sejam produzidos, né, em quantidades adequadas e que as glândulas consigam responder a diferentes situações, né? Então, vocês lembram que a gente falou de controle positivo, controle negativo, e no caso dos hormônios, uma boa parte deles está relacionado com a manutenção da homeostase. Então, para que o organismo funcione adequadamente, as quantidades desses hormônios têm que ser bastante reguladas, né, para não gerar uma situação de excesso hormonal ou de falta de hormônio. Tá? E na produção desses hormônios, a gente tem um papel muito importante do eixo hipotálamo-hipófise. Tá? A hipófise ela pode ser dividida em neurohipófise e adenohipófise, ou hipófise posterior e hipófise anterior. Sendo que a neurohipófise, como o nome sugere, ela é uma extensão de tecido neural, e a adenohipófise ela apresenta um tecido glandular. Tá? Então, basicamente, a gente tem uma série de hormônios, neurohormônios, né, que são produzidos lá no hipotálamo. Então, se vocês olharem ali na figurinha, tem o número 1, ali onde fala hipotálamo libera hormônio. Então, eu tenho esses neurônios que vão sair do hipotálamo e vão chegar ali na hipófise, liberando, então, os neurohormônios. Esses neurohormônios, eles vão afetar a atividade da adenohipófise, né, que, por sua vez, tem o tecido glandular e vai liberar os hormônios ali na corrente sanguínea. Entre os hormônios que são produzidos aí na adenohipófise, a gente tem a prolactina, a tireotropina, que é o TSH, que normalmente quando a gente faz o exame da função da tireoide, a gente faz o exame desse TSH, o hormônio do crescimento, enfim, e vários outros, tá? Então tem uma série de hormônios que dependem desse eixo hipotálamo-hipófise para serem produzidos. Então a gente pode dizer, né, que a produção desses hormônios na adenohipófise depende de um controle ali dos hormônios, dos neurohormônios hipotalâmicos. Por quê? Porque a adenohipófise ela vai funcionar em resposta a esses neurohormônios que são produzidos lá no hipotálamo. E uma série desses hormônios, tá, eles são chamados de hormônios tróficos, porque eles são responsáveis basicamente por controlar a secreção de outro hormônio. Então, por exemplo, ali o TSH, eu tenho lá no hipotálamo a produção do TRH, né, que é um hormônio trófico que vai fazer com que seja produzido ali na adenohipófise o TSH, que por sua vez vai ter sua ação lá na glândula tireoide, fazendo com que seja produzida a tiroxina. Então eu tenho uma cadeia de produção aí de neurohormônio e hormônio que vai acabar terminando, né, na produção de um hormônio final. Se vocês olharem ali na figura também, tem uma coisa bem interessante, que aqui na hipófise é uma das duas regiões do corpo em que a gente tem o que é chamado de sistema porta. Tá? Então, se vocês olharem ali, eu tenho uma região com umas artérias, né, ali entre o hipotálamo e a hipófise, e os hormônios, eles vão ser, os neurohormônios produzidos pelo hipotálamo, eles vão ser liberados ali, e depois essas veias elas se dividem ali em vários capilares bem pequenos e depois se juntam em uma veia final, tá? Isso é importante porque eu consigo concentrar os hormônios nessa região, então os hormônios que vêm lá do hipotálamo nessa região, abranger toda a região ali da hipófise, e eu consigo direcionar os hormônios da adenohipófise, todos ali naquela saída
naquela saída, naquela veia ali de saída, tá? Isso faz com que eu não tenha perda, né, de hormônios em regiões que não são interessantes, onde eles não vão ter atividade nenhuma. Um outro lugar onde eu tenho esse sistema porta é lá no fígado, tá? Relacionado daí com funções um pouco diferentes, certo? Os hormônios, eles podem interagir de diferentes formas, tá? Uma dessas formas é através de sinergismo ou potencialização. O sinergismo acontece quando a combinação do efeito de dois hormônios, ela não só se soma, né, ela se potencializa. Isso fica bem claro nessa figura aí na direita, que foi feita com base em uma figura lá do livro da Silverthorne, onde a gente observa os efeitos de diferentes hormônios, né, no aumento da concentração de glicose no sangue, certo? Então, se vocês verem lá embaixo, em roxo, o cortisol, ele faz com que aumente um pouco o efeito, com que aumente um pouco a quantidade, a concentração de glicose no sangue. O glucagon, ele gera um pequeno pico, né? Enfim, também gera um aumento, assim como a adrenalina. Agora, se vocês olharem a linha azul claro, a combinação do glucagon, do efeito do glucagon com a adrenalina é maior do que a força desses dois hormônios separados, né? Quando esse efeito é somado. E mais ainda, né, mais claro ainda fica quando a gente observa o efeito do glucagon junto com a adrenalina e o cortisol. Né? Então vejam o pico, né, de glicose que é liberada, né, o pico da concentração de glicose no sangue, quando esses três hormônios atuam em conjunto, tá? Então, a liberação da glicose no sangue é muito mais intensa do que o que seria com o glucagon, com a adrenalina, com o glucagon, com a adrenalina, ou somente com o cortisol. Isso é um efeito de potencialização, né, dos hormônios. Um outro tipo de interação é a permissividade, que é basicamente quando eu dependo de um hormônio para que o outro possa funcionar, então eu não tenho um aumento de atividade, tá? O hormônio precisa do outro para funcionar, se não tiver o outro, ele simplesmente não vai ter efeito. E por fim, eu tenho o antagonismo. No antagonismo, a gente pode ter inibidores competitivos, né, ou antagonismo per se, que é basicamente um hormônio, né, que consegue se ligar no receptor, mas não ativa a resposta, né, como a gente já viu quando a gente falou de comunicação celular. E a gente pode ter o que é chamado de antagonista funcional, tá? Que são hormônios que não necessariamente vão compartilhar receptores ou mesmo vias metabólicas, mas que têm funções opostas. Então, é como se eu pensasse no glucagon e na insulina. Né? O glucagon ele vai fazer com que seja liberada a glicose ali no sangue, e a insulina vai fazer com que as células comecem a tirar, né, essa glicose do sangue e puxar para dentro da célula. Então são efeitos opostos. Se os dois estiverem tendo uma atividade, eles vão acabar inibindo um ao outro, né, por causa dessa função completamente oposta que eles têm. E para finalizar, a gente tem as disfunções endócrinas. Então, que tipo de problema eu posso ter relacionado a hormônios? Eu posso ter o excesso de hormônios e eu posso ter a falta de hormônios. Como a via de produção desses hormônios muitas vezes é uma via bastante complexa, como eu falei para vocês, né? Então, principalmente quando a gente pensa nesses hormônios que dependem lá do eixo hipotálamo-hipófise, eu posso ter problemas em diferentes pontos dessa via de síntese do hormônio, tá? Que vão resultar lá no final em falta ou excesso de hormônio. Então, quando eu penso em excesso hormonal, né, basicamente eu tenho uma hipersecreção. Então, eu estou produzindo uma quantidade excessiva de hormônio. Uma das situações que pode gerar a hipersecreção é quando surge um tumor, né, na glândula. Então, eu aumento muito o tecido dessa glândula e acabo, né, ficando com essa glândula bastante desregulada, produzindo um excesso hormonal. Tá? Aqui do lado direito, a gente tem alguns exemplos, tá? No caso, com o cortisol. Então, a via ali para que eu possa produzir o cortisol, ela vai depender, né, de neurohormônios que vêm lá do hipotálamo
né, de hormônios ali que são produzidos na adenohipófise, e finalmente lá do córtex da suprarrenal, que vai efetivamente produzir o cortisol. Se eu tiver um problema em qualquer ponto, né, dessas vias, eu posso gerar, né, excesso ou falta de hormônios. Então, primeiro falando na questão de excesso hormonal. Se eu tenho uma disfunção lá no hipotálamo, que vai fazer com que eu produza uma quantidade muito grande de CRH, tá? O que vai acontecer? Eu tenho um excesso de CRH que, por sua vez, vai estimular demais a adenohipófise, fazendo com que ela produza uma quantidade grande de ACTH, mesmo que ela esteja normal, né? Ela vai produzir muito ACTH por causa do sinal que está chegando para ela produzir muito ACTH. E, por fim, quando eu chego lá no córtex da suprarrenal, eu vou ter um excesso de produção de cortisol, porque eu tive um excesso de ACTH. Certo? Então, um problema lá no início faz com que tudo o resto, né, com que a adenohipófise e a suprarrenal, o córtex da suprarrenal, acabem produzindo um excesso desses hormônios. Eu também posso ter uma disfunção na adenohipófise, que está ali no meio da via. Então, eu tenho uma produção normal, inicialmente lá de CRH, e esse CRH vai chegar na adenohipófise, que tem algum tipo de alteração, né, e vai responder de uma forma inadequada, produzindo uma grande quantidade de ACTH. Esse excesso de ACTH vai fazer com que o córtex da suprarrenal produza um excesso de cortisol. O hipotálamo, percebendo esse excesso de cortisol, vai tentar regular a produção de CRH para tentar voltar aos níveis normais de cortisol. Então, a tendência é que o hipotálamo comece a produzir menos CRH. Só que como a disfunção está na adenohipófise, isso não vai fazer muita diferença, né? Porque a adenohipófise vai continuar produzindo o excesso de ACTH, que vai continuar fazendo com que o córtex da suprarrenal produza uma quantidade muito grande de cortisol. Tá gerando, então, o sintoma de excesso hormonal. E, por fim, eu posso ter um problema no córtex da suprarrenal, tá? Onde eu tenho uma produção normal de CRH, que vai gerar uma produção normal de ACTH, só que daí a glândula, né, a glândula final, lá, o córtex da suprarrenal, como tem alguma alteração, enfim, um tumor, alguma coisa, vai acabar produzindo um excesso de cortisol. No fim de todas essas possibilidades, eu tenho sintoma de excesso hormonal, tá? Mesmo que eu tenha problemas em diferentes pontos da via. É interessante saber o que acontece em cada um desses tipos de disfunção, porque a pesquisa sobre o que causa o excesso hormonal depende de eu conhecer essas vias, né? Então, uma situação é quando eu tenho, por exemplo, um excesso de cortisol, mas eu tenho uma quantidade normal de CRH e ACTH, então eu sei que o problema está no córtex da suprarrenal. Se eu tenho excesso de ACTH também, então eu já sei que eu tenho que procurar em outro lugar, né, onde que está o problema, e assim por diante. Tá? Daí a gente consegue localizar onde que está ocorrendo o problema que está gerando esse excesso hormonal. E por fim, né, mais simples de certa forma, uma outra possibilidade aí que gera excesso hormonal é quando eu tenho entrada de hormônios exógenos. Então, se eu estou tomando hormônios. Por exemplo, os hormônios da tireoide, né? O hipotireoidismo, que é a falta de tiroxina, é um problema muito comum, né? E ele é resolvido com um hormônio exógeno, com uma versão que é sintetizada da tiroxina. Mas é muito difícil ajustar direito a dose, né, desse hormônio. Uma das coisas que acontece frequentemente quando a pessoa começa a tratar o hipotireoidismo é que ela acaba tomando uma quantidade superior ao que seria ideal de hormônio, e do hipotireoidismo, que é a falta de hormônio, ela passa a ter sintomas de hipertireoidismo, que é o excesso, né, do hormônio da tireoide. Tá? Por quê? Porque ela está tomando esse hormônio, né, de uma fonte externa, né, não é o corpo dela que está produzindo, e ela está tomando em uma quantidade muito grande. Com o passar do tempo, se continua existindo um excesso de hormônio exógeno, a tendência é que a glândula se atrofie. Tá? Então, ela para realmente de produzir as quantidades adequadas de hormônio. Por isso que, quando uma pessoa está fazendo algum tratamento que influencie, né,
na produção hormonal, seja tomando o hormônio diretamente ou uma outra substância, né, que acabe se assemelhando ao hormônio, acabe afetando os efeitos hormonais. A pessoa, quando ela utiliza por um determinado tempo, né, esse tipo de medicamento, ela não pode simplesmente parar de tomar o hormônio, porque ela vai ter sintomas aí da falta do hormônio, porque a glândula realmente não está mais produzindo quantidades adequadas de hormônio por causa da atrofia da glândula. Então é necessária uma diminuição gradativa de dosagem. Isso vai permitir que a glândula vá recuperando, né, a sua atividade normal. E, finalmente, né, eu tenho as deficiências hormonais. Deficiência hormonal, então, ela ocorre por hipossecreção. Então, é um problema ali na glândula que não está produzindo a quantidade adequada de hormônio. Isso pode ocorrer também devido a uma resposta normal do tecido-alvo. Então, mais uma vez, pensando em toda essa cadeia, né, que é necessária para que seja produzido lá o último hormônio, né, da cadeia, eu posso ter um tecido-alvo que não está respondendo de forma adequada. Isso pode ocorrer devido a problema no receptor, problema na transdução de sinal, pode ocorrer devido à regulação para baixo, que vai diminuir o número de receptores no tecido-alvo. E existem, inclusive, algumas doenças autoimunes, tá, que vão acabar gerando uma resposta anormal a esses hormônios tróficos, tá? Se vocês tiverem interesse, uma das doenças autoimunes mais comuns aí, que está relacionada com deficiência hormonal, é a tireoidite de Hashimoto, né, que causa hipotireoidismo. Enfim, da mesma forma que o excesso de produção de hormônio, aqui eu também posso ter problemas em diversos pontos aí da cadeia até eu produzir o hormônio final. Então, mais uma vez, vamos dar uma olhada em disfunções do hipotálamo, na adenopófise e na glândula final. Nesse caso, eu peguei como exemplo a tiroxina, principalmente porque, né, o hipotireoidismo é um dos problemas mais comuns aí de hipossecreção. Então, se eu tenho uma disfunção no hipotálamo, então agora a gente está falando de falta de produção, né? Então o hipotálamo está produzindo pouco TRH, o que vai acontecer? Como eu tenho pouco TRH, a adenopófise vai produzir pouco TSH. Com pouco TSH, lá na glândula tiroide, eu vou acabar produzindo pouca tiroxina, né? Porque eu não tenho o estímulo adequado para que essa glândula produza a quantidade adequada de tiroxina, certo? Segunda possibilidade, uma disfunção na adenopófise. Então, lá o hipotálamo está produzindo direitinho TRH, quantidades normais de TRH, mas a adenopófise não está respondendo adequadamente e produz quantidades baixas de TSH. Isso vai fazer com que a glândula tiroide acabe produzindo baixas quantidades de tiroxina. A baixa quantidade de tiroxina, né, vai gerar uma resposta lá no hipotálamo que vai aumentar a quantidade de TRH que ele vai produzir, tentando, né, ajustar a quantidade de tiroxina, mas como o problema existe lá na adenopófise, que não está respondendo direito, ela provavelmente vai continuar produzindo quantidades baixas, né, de TSH e a glândula tiroide vai continuar produzindo quantidades baixas de tiroxina. Às vezes, quando é o início, né, da patologia, enfim, que gera essas alterações, o aumento ali do TRH, ele pode acabar fazendo, né, com que aumente um pouco a resposta da adenopófise e acabe suprindo essa necessidade ali de tiroxina. Mas isso vem, né, ao custo de eu forçar mais ali o hipotálamo a produzir quantidades bem maiores de TRH para que a adenopófise tenha uma resposta adequada, tá? E por fim, quando eu tenho uma disfunção na glândula tiroide, que é o mais comum, eu produzo quantidades normais de TRH, que vai fazer com que a adenopófise produza quantidades normais de TSH, tá? E por fim, quando chega lá na glândula tiroide, essa quantidade normal de TSH não é o bastante para que a glândula produza quantidades normais de tiroxina. Então, eu vou ficar com níveis baixos de tiroxina,
o que por sua vez vai fazer com que a adenohipófise aumente a produção de TSH, tentando, né, suprir essa falta de resposta da tireoide, né, tentando aumentar a produção de tiroxina. Isso pode alterar também a produção de TRH, né, aumentar a produção de TRH lá no hipotálamo, mas nem sempre. Tá? Às vezes essa alça de resposta acaba influenciando mais a adenohipófise. E é interessante, se vocês já fizeram um exame de sangue para dosar os hormônios da tireoide, não sei se vocês perceberam, mas normalmente os médicos pedem a dosagem do TSH e não da tiroxina, tá? Porque a gente tem a fidelidade ali dos testes de TSH ela é maior, e a gente acaba pegando, quando existe um problema na produção de tiroxina, a gente acaba pegando ali no TSH. Então, se eu tenho um TSH elevado, significa que a glândula não está conseguindo produzir tiroxina adequadamente, né? Então, eu tenho um hipotireoidismo. Por outro lado, se o TSH está muito baixo, significa que eu estou produzindo um excesso de tiroxina que está inibindo ali a produção de TSH na adenohipófise. Então, eu teria hipertireoidismo, né? Dependendo... Como na maior parte das vezes o problema é na glândula tireoide, isso é muito comum, né? Normalmente daí você faz no caso do hipotireoidismo, faz a reposição hormonal. Mas existem, né, casos onde o problema está em um ponto diferente ali dessa cadeia, e daí isso vai exigir tratamentos diferentes, certo? Normalmente, mais uma vez, né, no início do hipotireoidismo, embora a glândula tireoide não consiga mais produzir quantidades adequadas, né, não responda adequadamente às quantidades normais de TSH, quando aumenta a produção de TSH, às vezes a tireoide consegue suprir, né, com esse aumento do estímulo da glândula, ela consegue suprir as quantidades normais de hormônio. Isso é o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, que é quando a pessoa tem níveis elevados de TSH, mas se eu faço o exame da tiroxina, os níveis da tiroxina estão normais, porque esse excesso de TSH está estimulando mais a glândula tireoide e ela ainda consegue produzir uma quantidade suficiente de hormônio. E com isso a gente fecha essa questão dos hormônios por hoje. Eu vou passar uma atividade para vocês relacionada com a função de alguns hormônios específicos, tá? E alguns hormônios vão acabar aparecendo conforme a gente for estudando os diferentes sistemas, certo? Então, conforme a gente for lá para o sistema cardiovascular, respiração, enfim, esses hormônios vão aparecendo e a gente vai falando um pouco mais sobre as funções deles, ao invés de pegar uma lista e falar todas elas agora, certo? Se cuidem, pessoal, e até a próxima vez.